O milionário chora com a filha doente até que a mendiga negra surge para ajudar. A tempestade rugia lá fora, como se o céu também estivesse em prantos. No saguão do aeroporto, Luan se sentava encostado em uma poltrona surrada, o olhar distante e perdido. A filha, Manuela, estava em casa, lutando contra uma doença rara que minava suas forças a cada dia. A vergonha e a tristeza o envolviam como um manto pesado. Ele, que era um homem de sucesso nos negócios, se via impotente diante da dor da filha. Por que não sou bom o suficiente para cuidar dela? Pensava. As pessoas passavam em um frenesi quase surreal. Aviões sendo anunciados, famílias se abraçando, e ele lá, sozinho, com o coração apesado. Uma lágrima escorria pelo seu rosto, enquanto ele olhava para o celular, sem coragem de fazer a próxima ligação. O chamado para o tratamento que poderia ajudar Manuela era crucial, e agora tudo parecia em suspenso. Foi então que ele a viu, uma mulher negra, elegante, com um olhar pri. Ela caminhava em meio ao caos, mas havia algo nela que transparecia força e compreensão. O mundo à sua volta parecia desacelerar enquanto Luan absorvia a imagem dela. Ela se aproximou e, com um tom suave, perguntou se ele estava bem. Meu voo foi cancelado, minha filha precisa de tratamento. Luan respondeu, a voz embargada. Para sua surpresa, a mulher que se apresentou como Cristiane não hesitou. Eu tenho um jatinho particular e posso ajudar com os custos. Deixe-me te dar uma chance de salvá-la. Ele ficou sem palavras. O orgulho e a necessidade enfrentavam uma batalha feroz dentro dele. Aceitar a ajuda de uma estranha era perigoso, mas quando olhou nos olhos dela, viu o reflexo de sua própria dor. Ela tinha sofrido, assim como ele. Como poderia recusar? A decisão foi tomada em um instante. Ele aceitou a oferta, a esperança florescendo, mesmo que tenuemente. Naquelas horas seguintes, enquanto voavam, o mundo lá embaixo parecia um grande borrão, e no fundo de seu coração, uma chama de esperança começava a brilhar. À medida que Manuela começou a se recuperar, Cristiane se tornava uma presença constante. O laço entre eles se fortalecia, mas passado de Cristiane era uma sombra que não a deixava em paz. Segredos surgiam de forma inesperada. Luan percebia que o envolvimento deles era como uma dança entre amor e medo. A cada descoberta, algo profundo se agitava no peito dele. Quando o 8º aniversário de Manuela se aproximava, ele sonhava em criar um dia perfeito, um dia de alegria. Mas o destino tinha outros planos. Uma revelação chocante abalaria tudo o que eles construíram. No dia da festa, uma visita inesperada traria à tona um segredo que poderia mudar suas vidas para sempre. Luan se viu em um dilema. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Quando Luan estava prestes a soltar um suspiro de alívio, a porta do saguão se abriu. O vento frio entrou, acompanhando um grupo de pessoas agitadas. Suas vozes altas contrastavam com a suave conversa entre ele e Cristiane. Ele franziu a testa, tentando focar no que era realmente importante. Mas a atmosfera mudou instantaneamente. Entre as pessoas, uma figura. Era Sofia, a ex-esposa de Luan. Ele não a via há anos, e o coração dele disparou ao perceber que ela estava ali. O olhar dela era de rixa, como se soubesse de um segredo que os outros não conheciam. Sofrendo o peso da surpresa, Luan se levantou desajeitadamente. O que ela estava fazendo aqui? Luan, que coincidência irônica, não?
Você e sua nova amiga em um momento tão complicado? Disse Sofia, a voz carregada de sarcasmo. Cristiane olhou para Luan, um questionamento silencioso nos olhos. Ele não sabia o que dizer. Ele gaguejou. A tensão no ar era palpável. Pai e filha tinham lutado para manter suas vidas afastadas do olhar da mídia. E agora, Sofia estava ali, ameaçando tudo. Ela avançou alguns passos, apontando com o dedo para o peito dele. I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. Luan sentiu o estômago embrulhar. O pânico encheu seu peito, e o que deveria ser um momento de alegria se tornara um pesadelo. Ele sabia que Sofia não era uma pessoa que falava sem querer. Cristiane percebeu a tensão, e um silêncio pesado pairou no ar. A multidão ao redor deles começou a murmurar, alguns olhando com curiosidade, outros com reprovação. Você não pode fazer isso! Gritou Luan, com a voz tremendo de raiva. Manuela está lutando pela vida dela. Ele olhou para Cristiane, que permanecia próxima, a expressão confusa, um misto de piedade e preocupação. Como poderia explicar isso tudo? Ah, meu amor, você ainda não entendeu. A vida dela também está em suas mãos. Você sabe do que eu estou falando. O que você fará quando as verdades começarem a aparecer? Ah, concluiu Sofia, os olhos brilhando com uma satisfação possessiva. Nesse momento, um homem enérgico, de paletó, se aproximou. Ele era um repórter, um rosto conhecido na mídia. Luan, o que está acontecendo aqui? O público quer saber sobre a recuperação da sua filha. E quem é essa nova mulher ao seu lado? O clamor da imprensa que o homem trazia consigo pulverizava o pouco que restava de controle em Luan. Não, não agora. Ele tentou afastar o homem, mas já era tarde. A briga entre Sofia e Luan havia atraído a atenção de todos. O que queria ser um dia de festejos e cura estava se transformando em um circo. Enquanto a pressa do movimento girava em torno deles, Luan percebeu que agora estava cercado. Ele olhou para Cristiane, que ainda aguardava ao seu lado, e um pensamento penetrou em sua mente. Em quem ele realmente podia confiar? E o que mais estava escondido sob a superfície? Tudo o que ele acreditava saber começou a desmoronar. O impacto do que estava por vir fez seu coração disparar ainda mais. Estava prestes a perder tudo novamente. O futuro parecia incerto, um abismo à frente. Quando Luan pensou que não poderia ficar pior, tudo parecia desmoronar. Os olhares da multidão correram para ele, e ele desejou poder se esconder atrás de Cristiane. Mas era tarde demais. O repórter estava lá, a câmera apontada e a pressão crescendo a cada segundo. Luan, é verdade que você está namorando essa mulher nova? O que a sua ex-esposa tem a dizer sobre isso? O repórter disparou, sem paciência para qualquer tipo de resposta. Luan sentiu sua respiração acelerar. A tensão nas suas pernas fez com que ele ficasse rígido, sem saber se deveria falar ou simplesmente fugir. Sofia, com um sorriso cruel, inseriu mais veneno no ar. Olha, todo mundo, a vida de Luan não é tão perfeita quanto ele tenta fazer parecer. Ele está apenas desesperado para não enfrentar a verdade. O murmúrio da multidão cresceu. Alguns riram, outros balançaram a cabeça em reprovação. Cristiane olhou para Luan. Os olhos dela se encheram de preocupação. Luan, o que está acontecendo? A candura dela a tornava ainda mais linda, mas Luan sentiu tudo afundar mais dentro dele. Como explicar a tormenta que estava se desenrolando? E então, algo inesperado aconteceu. Do nada, uma figura familiar surgiu na entrada do aeroporto. Era Eliana, sua irmã, que havia saído de cena há muitos anos. Luan nunca a esperava ali. Ele podia ver que ela estava magra e pálida, com os olhos cheios de angústia. Ela atravessou a multidão, quase como se estivesse sendo puxada por um fio invisível até ele. O coração de Luan disparou
ao ver o que parecia ser um misto de determinação e desespero em seu rosto. Luan! Chamou Eliana, a voz dela cortando o barulho. A multidão se silenciou rapidamente, todos os olhares se voltando para ela. Precisamos falar! É sobre Manuela, é urgente! As palavras dela foram como um choque direto. O que havia acontecido? Luan sentiu um nó se formando na garganta, enquanto Cristiane olhava para ele, claramente perplexa. Manuela? Luan mal conseguiu sussurrar. A mente dele girava com 1000 perguntas, mas Eliana não parecia disposta a esperar. É verdade, Luan. Sobre o tratamento. Não tinha como você saber, mas a voz dela falhou e a emoção a tornou quase irreconhecível. A única pessoa que pode salvar Manuela está mais perto do que você imagina. A expressão de Luan congelou. Suas pernas se moveram involuntariamente em direção a ela. O que você quer dizer? Que pessoa? A angústia nas palavras dela era palpável, mas Luan não queria acreditar que qualquer esperança poderia estar ao alcance. Luan, você precisa me ouvir. É sobre a doação de medula. A única compatível é... A voz dela quebrou novamente, e a multidão estava em silêncio absoluto. Luan já não conseguia pensar. Tudo começou a girar. A doadora é a Sofia. O impacto da declaração foi como um golpe físico. Luan se sentiu tonto. Como? Ele olhou para Sofia, que agora sorria vitoriosa. Era um sorriso que revelava tudo. Ela sabia que tinha o poder nas mãos. A multidão estava em choque. Alguns começaram a murmurar, outros a cochichar entre si, mas Luan sentia que o mundo ao seu redor tinha congelado. Você está mentindo! Luan gritou com a voz embargada, mas no fundo sabia que a verdade poderia ser ainda mais horrenda. Sofia, com um brilho de malícia nos olhos, deu um passo à frente. Você sempre teve o que quis na vida, Luan. Agora é hora de pagar o preço pelo que fez. As palavras de Sofia penetraram em Luan como facas afiadas, e uma onda de incredulidade tomou conta dele. Cristiane estava em pé ao seu lado, a expressão dela misturando confusão com receio. O que aquela revelação significava para eles? O que mais Sofia estava escondendo? O coração de Luan estava prestes a explodir, a desilusão e a raiva fervilhando. Ele se virou para Cristiane em busca de respostas. Mas ali, naquele momento, tudo o que ele pensava saber é colocado em dúvida. Como uma pilha de cartas, tudo o que construíram estava se desmoronando. E enquanto a voz da multidão se elevava em murmúrios incrédulos e alarmados, ele percebeu que agora não havia retorno. O futuro da filha dele estava mais incerto do que nunca. E as consequências dessa revelação estavam prestes a abalar o mundo de todos. O que Luan faria agora? Ele não tinha ideia. Mas uma coisa era certa. Tudo estava prestes a mudar. Quando Luan pensou que não poderia ficar pior, tudo parecia desmoronar. Os olhares da multidão correram para ele, e ele desejou poder se esconder atrás de Cristiane. Mas era tarde demais. O repórter estava lá, a câmera apontada e a pressão crescendo a cada segundo. Luan, é verdade que você está namorando essa mulher nova? O que a sua ex-esposa tem a... Luan sentiu sua respiração acelerar. A tensão nas suas pernas fez com que ele ficasse rígido, sem saber se deveria falar ou simplesmente fugir. Sofia, com um sorriso cruel, inseriu mais veneno no ar. Olha, todo mundo. A vida de Luan não é tão perfeita quanto ele tenta fazer parecer. Ele está apenas desesperado para não enfrentar a verdade. O murmúrio da multidão cresceu. Alguns riram, outros balançaram a cabeça em reprovação. Cristiane olhou para Luan. Os olhos dela se encheram de preocupação. Luan, e que está acontecendo? A candura dela a tornava ainda mais linda, mas ele sentia que tudo estava desmoronando. Como explicar a tormenta que estava se desenvolvendo? Então, do nada, uma figura familiar surgiu na entrada do aeroporto. Era Eliana, sua irmã, que ele achava estar longe para sempre.
Luan nunca esperava ali. A expressão dela era angustiante. Ela atravessou a multidão, os olhos cheios de determinação. Luan! Chamou Eliana, e a multidão se silenciou rapidamente. Precisamos falar. É sobre Manuela. É urgente. A voz dela cortou o ar e o coração de Luan disparou. Manuela? Luan mal conseguiu sussurrar, o pânico começando a tomar conta dele. O que aconteceu? É verdade, Luan. O tratamento. A única pessoa que pode salvar Manuela está mais perto do que você imagina. Eliana hesitou, as palavras quase escapando dela. Mas então uma voz familiar interveio. E se eu disser que o que Eliana está tentando explicar é sobre o seu passado? Era Sofia, interrompendo com uma ironia gelada, seus olhos brilhando com malícia. Você nunca soube, Luan. Você não está pronto para o que vem a seguir. O coração de Luan parou. O que você sabe, Sofia? O medo e a raiva misturavam-se em seu peito. Você sempre teve a vontade de ser o herói. Mas o que realmente escondemos não é só a sua fraqueza. Manuela, ela pode ser mais próxima de você do que imagina. Sofia começou a rir, e seu riso ecoou como um veneno nas veias de Luan. A revelação foi como um soco no estômago. Todos os olhares naquela multidão estavam fixos neles, enquanto Sofia se aproximava mais. Eliana, você sabia disso? Luan olhou para a irmã, seu rosto se contorcendo de dor. Ela não respondeu. Apenas olhou para o chão, a culpa pesando sobre seus ombros. Luan sentiu que tudo estava girando. Não, isso não pode ser verdade. As palavras mal saíram de sua boca. Olhando para Cristiane, viu o medo e a confusão em seu olhar. Cristiane, eu não sei o que está acontecendo. Luan, você precisa entender. Tudo isso se conecta a segredos que você nunca quis ouvir. A voz de Eliana tremia. Sofia, ela não está errada. Manuela, ela pode realmente ser. O que ela estava prestes a dizer ficou sufocado no ar. O repórter, sabendo que tinha uma história que faria manchetes, pressionou. Luan, o público quer saber. É verdade que você esconde algo sobre a sua filha? O que Sofia está insinuando? A mente de Luan estava em um turbilhão. As palavras de Eliana criaram uma tempestade dentro dele. Ele nunca havia sentido tanto desespero. O que mais ele poderia perder? E o que significava para Manuela? E por um frágil segundo, o tempo pareceu parar. O silêncio era palpável e todos respiravam para escutar o que viria a seguir. A revelação de Sofia pairava no ar como uma bomba prestes a explodir. Então, antes que Luan pudesse processar, Eliana gritou. A doadora é ela, Luan! Em um nível que você nunca imaginou. E Sofia pode não ser apenas a sua ex-esposa, mas a chave para tudo. Os murmúrios da multidão se transformaram em gritos de espanto. Luan olhou para Sofia. A antiga dor e as mágoas dos anos apareceram em seus olhos. O que você escondeu de mim? O que você realmente fez? Os olhares se alternaram entre Luan e Sofia, e a atmosfera elétrica deixou todos em suspense. O que mais havia por trás das palavras dela? O que tudo isso significaria para Manuela? Uma nova batalha estava prestes a começar, e Luan sabia que as respostas que procurava estariam na própria verdade que ele tanto temia. A revelação de Eliana pairou no ar, como uma bomba prestes a explodir. Luan sentiu seu coração acelerar, uma mistura de pânico e confusão tomando conta dele. Sofia, é verdade? Ele mal conseguia formar palavras, o olhar fixo na ex-esposa. O riso dela vazava desdém, enquanto os murmúrios da multidão cresciam ao redor. O que ela saberia que Luan não fazia ideia? Ah, Luan, você sempre foi tão ingênuo. Sofia respondeu, sua voz impiedosa, cortando os silêncios. A vida é cheia de segredos, e você nunca fez questão de conhecê-los. Mas aqui estamos nós. Você quer saber a verdade, não é? Nesse momento, os olhos de Eliana estavam fixos em Luan. A angústia no rosto dela
deixava claro que havia muito mais a dizer. Um repórter, sem entender a gravidade, gritou outra pergunta, mas Luan não ouvia. Seus pensamentos giravam e tudo que ele conseguia enxergar era a forma como a dor de Manuela aumentava a cada segundo. Manuela precisa de ajuda, e você sabe disso, Sofia. Não pode simplesmente brincar com a vida dela. Luan conseguiu finalmente dizer. Sua voz agora repleta de determinação. Mas Sofia apenas sorriu, prendendo na sua teia de mentiras. As pessoas ao redor pareciam reticentes, a curiosidade misturando-se à indignação. Eu brinco? Você é que está brincando com o amor, Luan. Com a sua vida. E com a vida da sua filha. Se Manuela precisa de uma medula, por que não considera quem realmente pode fazer isso? O tom dela era venenoso, como um eco de ameaças disfarçadas. Foi então que, de repente, um grito cortou o ar. Luan! Alguém chamou. Ele virou-se, e seu olhar encontrou um rosto familiar. Era um amigo da adolescência, Fábio, que se aproximava esbaforido e com uma expressão de desespero. Você não pode acreditar no que está acontecendo. A multidão instantaneamente silenciou, e o foco se virou para Fábio. Algo no tom dele fez Luan sentir um nó no estômago. O que foi, Fábio? O que você sabe? É sobre a Sofia. Eu não queria que você soubesse desse jeito, mas está em toda a mídia. A verdade sobre o passado dela. Ela não pode fazer essa doação. O repórter do lado se virou, agora completamente atento, esperando por qualquer revelação. O impacto das palavras de Fábio foi como um soco na cara. Luan balançou a cabeça, confuso. Como assim não pode? As palavras foram como um sussurro. O mundo parecia girar. Ela é a única compatível. Luan, ela é. Fábio hesitou. A tensão era espessa e Luan percebeu que havia algo muito mais profundo em jogo. Ela é adotada e a medula dela pode não ser compatível com Manuela. Ninguém sabia disso até agora. Luan congelou. A realidade se despedaçava como cristal ao chão. O olhar de todos os presentes mudou. O desprezo por Sofia começava a transparecer. Ela não era a mãe que Luan pensava. Não era a salvação que ele buscava. Você mentiu pra mim, gritou. Cada palavra carregada de traição. Você não entende, Luan. Eu tentei ajudar. Sofia começou a justificar, mas Luan não queria ouvir mais. Cada mentira que a feriu agora crescia diante dele. Como você pôde fazer isso? Manuela está em perigo, e você tenta me manipular com suas mentiras. Ele sentia a raiva ferver. O desespero estava em um nível que as palavras não podiam alcançar. A multidão agora murmurava em crescente alvoroço, todos cientes de que a verdade era muito mais sombria do que imaginavam. Luan sentiu o olhar de Cristiane, que estava ao seu lado, refletindo preocupação e dor. Eu não posso crer nisso, disse Eliana. O medo evidente. A única chance de salvação dela agora se foi. O que vamos fazer? Sofia, perdida entre emoções, encontrou forças para se posicionar. Você ainda pode ter alguém que pode ajudar. Luan, você tem que ouvir o que eu tenho a dizer, gritou. Mas Luan estava cansado de mentiras. A verdade pesava, e ele só conseguiu pensar em Manuela. Como seria enfrentar mais uma reviravolta? Quão fundo suas raízes de dor haviam crescido até ali. O olhar incrédulo de todos ao seu redor se tornou um espelho da sua confusão. O que fazemos agora? E enquanto essa pergunta ecoava ao redor, uma certeza começava a se formar em seu coração. Ele não poderia se deixar ceder a mais mentiras. Ele finalmente decidiria encarar os fantasmas do passado, não apenas por Manuela, mas por ele mesmo e por tudo o que ainda estava em jogo. O que mais haveria escondido? A tempestade estava longe de acabar. Enquanto os olhares da multidão permaneciam presos a ele, a pergunta pairava no ar. A verdade pode realmente salvar Manuela, ou ela será a chave para ainda mais dor? O clima era denso, quase sufocante.
O coração de Luan pulsava rápido, como se estivesse prestes a explodir. Ele estava paralisado com a revelação de Eliana, enquanto os rostos na multidão se contorciam de expectativa, como se todos estivessem esperando a resposta certa para uma pergunta que ele não sabia como fazer. Sofia observava, o sorriso se desvanecendo lentamente, segurando as mãos com nervosismo. A tensão crescia como uma tempestade prestes a irromper. Luan sentiu a pressão aumentar. Eliana, você tem que me dizer mais. O que mais você sabe? Seus olhos buscavam desesperadamente a irmã, mas ela hesitou. Você não entende, Luan. Isso não é tudo. Ela começou, mas sua voz falhou, insegura. O silêncio na sala era ensurdecedor. Luan não conseguia processar. Como uma jenga de ações e segredos, tudo estava prestes a desmoronar. Ele respirou fundo, as mãos tremendo. Por favor, me diga. Luan, a doadora pode não ser só Sofia. Eliana engoliu em seco, sua expressão mudando de angustiada para sombria. As palavras dela flutuavam no ar, pesadas e elétricas. Luan, o que eu estou tentando dizer é que a única compatível pode ser você. Os murmúrios na multidão se intensificaram. Luan sentiu o chão sumir sob seus pés. Não era possível. Ele olhou para Eliana confuso. Como isso pode ser? Eu descobri isso quando Manuela foi diagnosticada. Eu fiz testes. Eu sou compatível. Luan, mas precisava que você soubesse a verdade sobre Sofia antes de fazer qualquer coisa. O desespero na voz dela ficou evidente. A confusão se transformou em revolta dentro dele. As veias latiam de raiva e desilusão ao mesmo tempo. Você quis dizer que sabia disso tudo e não me contou? Gritou. Agora o olhar da multidão o perseguia, observando cada movimento. Como ele poderia ficar tão cego para isso? Era para te proteger, para não perder você também. Você sabe o que aconteceu na nossa infância, o que ela fez. Os olhos de Eliana estavam cheios de lágrimas, enquanto a própria sala parecia se singularizar em torno deles. Sofia não mudou. Luan. Essa é a verdade. Sofia, percebendo que tinha perdido o controle, avançou. Pare! Você não pode! Não pode fazer isso! Eu sou a única que pode ajudar Manuela agora! Sua aparência estava se deteriorando. Mas, e se eu não conseguir a doação? E se o que você diz for verdade, Eliana? O pânico se infiltrou em cada palavra dela. E em um instante, uma sirene alta cortou o ar. Luan virou-se, confuso, enquanto a segurança do aeroporto corria em sua direção. Alguém gritou. É uma emergência! Todos para fora! A multidão começou a se afastar em pânico. O caos se instaurou. Mas então, no meio da confusão, um estrondo violento capturou a atenção de todos. Uma pessoa no fundo começou a gritar. E quando Luan virou a cabeça, o que viu foi aterrador. Alguém havia desmaiado, caindo ao chão, e jogaram uma bomba de fumaça, causando gritos e empurrões. O momento tornou-se surreal. A briga entre eles se transformou num verdadeiro pânico. Luan! Manuela! O grito de Cristiane ressoou por cima do barulho, e o coração dele parou. Ele não podia perder mais ninguém. Sem pensar, correu em direção ao som da voz dela, enquanto a poeira e a fumaça envolviam tudo, como um cenário infernal. O instinto de pai tomou conta. Cristiane! Ele gritou com todas as forças. Não sabia onde encontrá-la, mas sentia que o tempo corria. O que estava acontecendo? O que iria acontecer com Manuela, com eles? E nesse momento de desespero, ele avistou um rosto familiar na multidão, paralisado e em choque. Era sua mãe, que não via há anos. Luan ficou sem palavras. Seria um reencontro ou uma maldição? O que tudo isso significava para ele e sua história? Secretos e mentiras à frente, enquanto o cenário desmoronava ao redor deles. Ele sabia que não havia como voltar atrás. O futuro se tornava um abismo ainda mais profundo. A possibilidade de verdade e traição giravam em uma espiral incontrolável.
E o que restaria do amor e da esperança enquanto a tempestade se aproximava? O clima era denso, quase sufocante. O coração de Luan pulsava rápido, como se estivesse prestes a explodir. Ele estava paralisado com a revelação de Eliana, enquanto os rostos na multidão se contorciam de expectativa, como se todos estivessem esperando a resposta certa para uma pergunta que ele não sabia como fazer. Sofia observava, o sorriso se desvanecendo lentamente, segurando as mãos com nervosismo. A tensão crescia como uma tempestade prestes a irromper. Luan sentiu a pressão aumentar. Eliana, você tem que me dizer mais. O que mais você sabe? Seus olhos buscavam desesperadamente a irmã, mas ela hesitou. Você não entende, Luan. Isso não é tudo. Ela começou. Mas sua voz falhou, insegura. O silêncio na sala era ensurdecedor. Luan não conseguia processar. Como uma torre de cartas prestes a desmoronar, tudo estava prestes a cair. Ele respirou fundo, as mãos tremendo. Por favor, me diga. Luan, a doadora pode não ser só a Sofia. Eliana engoliu em seco, sua expressão mudando de angustiada para sombria. As palavras dela flutuavam no ar, pesadas e elétricas. Luan, o que estou tentando dizer é que a única compatível pode ser você. Os murmúrios na multidão se intensificaram. Luan sentiu o chão sumir sob seus pés. Não era possível. Ele olhou para Eliana, confuso. Eu? Como isso pode ser? Eu descobri isso quando Manuela foi diagnosticada. Eu fiz testes. Eu sou compatível, Luan. Mas precisava que você soubesse a verdade sobre Sofia antes de fazer qualquer coisa. O desespero na voz dela ficou evidente. A confusão se transformou em revolta dentro dele. As veias latiam de raiva e desilusão ao mesmo tempo. Você quis dizer que sabia disso tudo e não me contou? Gritou. Agora o olhar da multidão o perseguia, observando cada movimento. Como ele poderia ter estado tão cego para isso? Era para te proteger, para não perder você também. Você sabe o que aconteceu na nossa infância, o que ela fez. Os olhos de Eliana estavam cheios de lágrimas, enquanto a própria sala parecia se singularizar em torno deles. Sofia não mudou, Luan. Essa é a verdade. Sofia, percebendo que tinha perdido o controle, avançou. Pare, você não pode fazer isso. Eu sou a única que pode ajudar Manuela agora. Sua aparência estava se deteriorando. Mas e se eu não conseguir a doação? E se o que você diz for verdade, Eliana? O pânico se infiltrou em cada palavra dela. E em um instante, uma sirene alta cortou o ar. Luan virou-se confuso, enquanto a segurança do aeroporto corria em sua direção. Alguém gritou. É uma emergência! Todos para fora! A multidão começou a se afastar em pânico. O caos se instaurou. Mas então, no meio da confusão, um estrondo violentou o ar ao redor. Uma pessoa no fundo começou a gritar. E quando Luan virou a cabeça, o que viu foi aterrador. Um homem armado com uma máscara havia invadido o local, brandindo uma pistola. O pânico tomava conta. Fiquem onde estão. Ninguém se mexa! Ele gritou, sua voz feroz. A palavra emergência tomou um novo significado em meio ao caos. O silêncio falhou imediatamente. Luan sentiu o coração disparar. O que estava acontecendo? As pessoas gritavam, várias tentavam se esconder, e a cena se tornava um verdadeiro pesadelo. Cristiane, que até então estava ao lado dele, se agachou enquanto as mãos dele se entrelaçavam em desespero. O que faremos? Ela sussurrou, a voz trêmula. Ele não tinha resposta. O medo pulsava, e cada batida de seu coração fazia tudo parecer mais sombrio. Sofia olhou ao redor. Sua expressão congelada. Isso não pode estar acontecendo, murmurou, o semblante se contorcendo de pânico.
mas todo esse terror apenas criou uma cortina divertida. No momento em que a atenção de todos estava voltada para o invasor, um grito cortante ecoou ao fundo. A mãe de Luan estava caída sobre o chão. O olhar dela estava vazio, e ele quase sentiu sua alma despedaçar. Não, não, não! Ele gritou, correndo em direção a ela sem pensar. A adrenalina disparava, e no fundo, algo lhe dizia que essa era a última coisa que ele deveria fazer. Mas ele não conseguia parar. Ele viu sua irmã se aproximar, os olhos cheios de pavor, enquanto o invasor se virava, o armamento apontado para eles. Saia da frente! Com um movimento brusco, o homem disparou. O eco do tiro ressoou como um trovão, e tudo à sua volta parou. O tempo parecia ter congelado. Luan sentiu o corpo esquentar em choque. O pensamento se esvaiu, e ele estava paralisado pelo horror. Foi nesse instante que, no meio da confusão, Cristiane se lançou à frente dele, gritando. O impacto do que estava por vir se seguiu em um estalo, e com isso a escuridão se espalhou. Uma ferida profunda, um grito estrondoso, e a verdade, toda aquela teia de mentiras, se desfazia no ar. Mas a reviravolta mais chocante estava prestes a ser revelada. O que Luan não fazia ideia é que antes da invasão, Cristiane havia feito uma ligação, algo que mudaria tudo. E enquanto a cena desmoronava, a verdadeira natureza de Cristiane estava prestes a ser revelada, e Luan, sem saber, estava prestes a se deparar com a mais devastadora das verdades. O impacto da ação de Cristiane foi instantâneo. Ela se jogou na frente de Luan, como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando em câmera lenta. O grito dela ecoou como um lamento, uma última tentativa de protegê-lo antes que o horror se deseje. O eco do disparo cortante quebrou o silêncio, e tudo ao redor pareceu desvanecer. Luan ficou paralisado, o coração martelando forte no peito. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. Cristiane estava no chão, os olhos arregalados, e o tempo parecia ter parado. Uma onda de pânico tomou conta de Luan. Ele não podia deixar isso acontecer. Cristiane! Ele gritou, avançando em direção a ela, ignorando o caos que estava se formando ao redor. As pessoas ao redor começaram a entrar em pânico, correndo em todas as direções, gritos e choros se misturando no ar. Não, por favor, não! Ele implorou, caindo ao lado dela, suas mãos tremendo enquanto tentava verificar se ela ainda estava consciente. O sangue escorria pela lateral do corpo dela, manchando o chão. Luan! Cristiane sussurrou, um fio de dor em sua voz. Luan a olhou, o desespero estampado em seu rosto. Eu não posso deixar você. As lágrimas escorriam pelo rosto dele, misturando-se ao desespero que o envolvia. Mas então, em meio a toda essa torrente de emoção, algo inesperado aconteceu. Sofia, que estava ali, ainda segurando a arma, parou. O olhar dela mudou. Era como se uma luz tivesse se acendido em sua mente. Cristiane, ela gritou, um tom de urgência inesperada. Não é a hora. Não agora. Como assim? Luan virou-se, confuso. O que estava acontecendo? O olhar de Sofia estava fixo em Cristiane, como se ela tivesse se lembrado de algo fundamental. Por favor, não faça isso. A súplica dela era genuína. Cristiane, você não sabe o que pode acontecer. O que exatamente Sofia sabia? Luan sentiu um nó se formar na garganta. O tempo parecia se arrastar e o barulho ao redor tornava-se um torvelino distante. Cristiane olhou nos olhos de Sofia, como se estivesse reconhecendo algo. Uma conexão estranha entre elas. Eu tenho que... Cristiane começou, sua voz fraquejando. Mas Sofia a interrompeu, gesticulando com a arma. Você não precisa. Cristiane, não comprometa tudo. O que você está fazendo é a maior traição que você pode cometer. Você quer isso? Aquilo bateu como uma bomba.
O que Sofia estava insinuando? Os olhares estavam todos voltados para elas, e o mundo parecia paralisado em um instante de expectativa. A multidão estava angustiada, sussurrando, murmurando as palavras que tinham tanto peso. Que segredos estavam por trás de tudo isso? O que mais estava escondido? Luan não sabia como se sentir. O medo se transformava em raiva, e a esperança e a desilusão se misturavam em seu peito. Cristiane, o que está acontecendo? A urgência na voz dele não era apenas desespero, era um chamado. Eu sabia que você estava certa. Eu não posso fazer isso. Cristiane chorou. A verdade estava se desenrolando lentamente, revelando que as respostas que procurava estavam mais próximas do que ele pensava. Você não entende, Lua. Isso é maior do que nós. E nesse instante, Sofia lançou uma bomba. Cristiane, você não é quem você pensa que é. A revelação a fez engasgar. Mas a verdade se dissolvia no ar. Luan sentiu a respiração faltar. O que isso queria dizer? Não, isso não pode ser verdade! Luan rebateu, cada palavra saindo em um turbilhão de emoções. O olhar de Cristiane transmitia culpa e dor, e ele sabia que ela estava lutando contra algo muito maior. Então a sirene aumentou o som, os policiais começaram a chegar, e a cena se tornava ainda mais caótica. A adrenalina pulsava, mas no fundo algo se retirava dele. O que estava acontecendo realmente? Qual era a verdadeira face de Cristiane? A multidão se apertou, e por um momento, Luan vislumbrou a vulnerabilidade na expressão de Cristiane. Ele percebeu que precisava de respostas, não só sobre Cristiane, mas sobre tudo e todos em sua vida. O momento estava longe de ser resolvido, e a verdade dançava entre eles, como um espectro que poderia mudar tudo novamente. Qual seria a verdadeira essência de Cristiane? E como Sofia se encaixava nisso tudo? As perguntas agudas ecoavam na mente dele. O que mais havia por trás das camadas de dor e segredos? O impacto da ação de Cristiane foi instantâneo. Ela se jogou na frente de Luan, gritando, e o bang do disparo cortou o ar. Luan ficou paralisado, o coração martelando no peito. Ele estava a poucos passos dela. A visão de Cristiane no chão, o sangue escorrendo pela lateral do corpo, fez seu mundo desmoronar. Cristiane! Não, não, não! Ele caiu ao lado dela, tremendo. Os olhares dos presentes se voltaram. Os gritos de pânico se misturavam ao barulho ensurdecedor da sirene. O terror tomou conta do ambiente, como se tudo estivesse girando em câmera lenta. O medo se manifestava em Luan como um nó na garganta. Ele não sabia se deveria tocar nela ou pedir ajuda. A angústia crescia, sufocante. Eu não posso perder você. Luan sussurrou, as lágrimas escorrendo. Cristiane olhou para ele, o brilho em seus olhos já vacilante. Luan, eu... E então algo inusitado aconteceu. Sofia, instintivamente, se virou para o invasor, a arma ainda em mãos. Ninguém atira mais! Libere-a! A voz dela soava forte, mas não surpreendentemente, o desespero estava ali. A tensão no ar era palpável. O que significava aquilo? A verdade parecia escapar como água entre os dedos. O que você sabe? O que você esconde de mim? Luan lançou um olhar furioso para Sofia. Enquanto sua mente se agitava, ele sentia que havia uma camada de mentiras ali. As palavras saíam, mas a incredulidade o paralisava. No fundo, você nunca questionou quem eu sou. Sofia gritou na direção de Luan, o tom dela misturando-se ao pânico geral. E agora é tarde demais. Uma onda de murmúrios tomou a multidão, todos sussurrando, tentando entender a cena. A atmosfera carregada de tensão fazia tudo parecer ainda mais surreal. Luan não conseguia desvendar a quantidade de segredos que estavam ali. A própria vida dele desmoronando em frente aos olhos.
Mas a revelação de Sofia foi como um soco. Cristiane não é quem diz ser. O passado dela se entrelaça com o seu, e você não faz ideia do que isso implica. O tempo parecia parar. Luan ficou sem palavras, olhando para Cristiane. O que ela sabia? Ele precisava de respostas. O que você quer dizer? A ansiedade tomava conta. Cristiane, quem você é, na verdade? Cristiane hesitou. A expressão dela era de medo e autocompaixão. Mas antes que pudesse responder, ouviu um barulho inesperado. Diante de todos, a mãe de Luan, que observava de longe, caiu ao chão de repente, sem vida. O coração de Luan parou. O eco do que aconteceu ecoou em sua mente. O que está acontecendo? O horror tomava o corpo de Luan e todos ao redor. Agora mais do que nunca, ele precisava de respostas. O que era tudo isso? Qual era a conexão? Um rastro de esperança se esvaiu, e em meio a tantas revelações e o caos, o mundo à sua volta se fazia uma teia de complicações. A tensão se intensificou, e quando Luan pensou que o pior já havia ocorrido, algo o atingiu como um tiro. Eliana, a irmã, avançou e com o olhar torturado disse: Sofia é a razão. Luan, Cristiane tem o que você precisa, e você precisa saber a verdade. Luan se sentiu tonto. O que mais havia para descobrir? Como todos estavam interligados. Ele olhou entre as duas mulheres. A dor se espalhava como chamas em seu peito. O que mais eles estavam escondendo? A mentira parecia estar na raiz de tudo. Cristiane, com as forças que lhe restavam, olhou nos olhos dele. Luan, você não entende. A escolha que você precisa fazer decidirá o futuro da sua filha. A urgência na voz dela reverberou como um cântico. E Luan soube que o destino deles estava prestes a mudar de forma abrupta. A única solução está em você. As palavras de Eliana pairaram no ar, como uma bomba prestes a estourar. O que ela queria dizer? Salve Cristiane e Manuela, mas esteja preparado para o que isso realmente significa. Luan olhou em volta. O caos continuava, mas agora tinha um novo peso. Sofia, com um olhar carregado, disse: A verdade do que somos pode destruir tudo, mas apenas você pode decidir. Luan não sabia se seguia em frente ou se retrocedia. O que aconteceria agora? A conexão entre todos eles era maior do que imaginava, e o futuro estava incerto, como uma linha tênue prestes a se romper. A escolha dele mudaria tudo. O que será de nós? E com isso, a tensão pairou no ar, deixando Luan em um estado de incerteza, exclamações de expectativa reverberando na multidão. A verdade podia devastar ou redimir. E a pergunta que ecoava era: até que ponto ele estava disposto a ir? Em meio ao caos, Luan permaneceu suspenso entre o desespero e a esperança. Ele olhou para Cristiane. Seu corpo sangrava no chão, e a dor na expressão dela era como um golpe no seu coração. Cristiane, não! Ele a pegou pelos ombros, os olhos cheios de lágrimas. Precisava que ela ficasse bem. Precisava dela. Luan, eu não consegui. A voz de Cristiane estava fraca. A palidez do rosto dela fez seu coração afundar. O olhar de desespero que se desenrolava nas redondezas o cercou. Enquanto a multidão em estado de choque se aglomerava, Sofia, sua ex-esposa, parecia hesitar. Eva, ela gritou, chamando a segurança. Eu fiz algo terrível, e agora sou eu quem deve consertar. O olhar de Luan se fixou em Sofia, confuso. O que ela queria com isso? Havia uma conexão em tudo aquilo, algo que estava se revelando lentamente. O desespero o guiou ao se virar para Cristiane novamente, buscando alguma esperança. Uma fração de tempo parecia se arrastar enquanto o caos se espalhava. Ele percebeu que precisava agir, e rápido. Cristiane, olhe para mim. Você vai ficar bem, eu prometo. Ele conseguiu encontrar a voz, a adrenalina pulsando em suas veias. As sirenes se aproximavam, e o pânico no ar
era palpável. A esperança parecia mais distante a cada segundo. Uma reviravolta súbita. Eliana, sua irmã, avançou. Luan, é verdade. Você pode ser a solução. Você e Cristiane têm mais a ver do que imaginam. As palavras dela traziam um peso inesperado. O olhar dela implorava. A conexão que vocês têm pode mudar tudo. Luan olhou para Eliana, depois para Cristiane. O que ela queria dizer? Era verdade? Havia algo em meio a todo aquele horror que poderia salvá-los? Ele respirou fundo, a dor se misturando à urgência. Diga mais, o que você sabe? Você pode ajudar Cristiane. Eliana disse, sufocando as palavras. Luan lembrou-se dos testes de compatibilidade da verdade que estava emaranhada nas mentiras. Se você for compatível, ainda pode ser a salvação dela e da Manuela. As palavras de Eliana reverberaram como um eco em sua mente. A consciência lhe golpeou de novo. Era isso que ele tinha que fazer. Ele olhou para Cristiane, lutando para permanecer consciente. Cristiane, eu vou fazer isso por você. Você vai ficar bem. Com a sirene se aproximando, gritos e confusão, ele estava pronto para enfrentar o que quer que viesse. A segurança do aeroporto atravessou a multidão em direção a eles. O homem armado parecia hesitar. A tensão estava no ar. Ninguém se mexa. Ele gritou. Sua expressão confusa, mas algo estava prestes a mudar. Luan pôde sentir o momento se aproximando. Ele não tinha certeza do que aconteceria em seguida, mas precisava agir. Cristiane, segure firme! Você não vai me deixar sozinho! Os olhares de todos estavam naqueles momentos cruciais. A verdade se desenrolava, o destino de cada um deles em jogo. Então Sofia fez algo inesperado. Ela se aproximou. A expressão de arrependimento intensificando-se e a arma em suas mãos tremendo. Luan, eu nunca quis que chegássemos a isso. Eu só queria proteger você e Manuela. O desespero estava claro na voz dela. Nós somos todos parte disso. Ouvindo a verdade da boca dela, algo se quebrou dentro de Luan. Você só trouxe dor. Pense no que realmente importa. O lamento tornava-se um grito de transformação. Ele não podia deixar que o passado continuasse a definir seu futuro. Com um movimento, Luan olhou para Cristiane, vislumbrando um futuro incerto. Eu estou aqui, Cristiane. Não desista. Vamos juntos enfrentar isso. Ele sentiu a força da conexão entre eles. O momento crítico estava chegando. Cristiane olhou para ele e sussurrou. Você é mais forte do que pensa. Não deixe que as mentiras o façam desistir. E assim, no meio da confusão, a coragem emergiu. O amor perdurou, mesmo no meio da tempestade. E então, no ápice da bagunça, todos se tornaram mais do que personagens em uma história. Eles se tornaram parte de algo maior. Algo que poderia, sim, levar à cura. O que restava saber era, seriam eles capazes de se manter unidos, mesmo quando todos os segredos fossem revelados. Não deixe de se inscrever imediatamente no canal. Não espere nem mais um segundo. Esmaga o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais histórias impactantes como essa cheguem até você. E não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho surpreendente. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer e discutir esse final. Este é o momento de mostrar seu apoio. Você precisa fazer parte desta comunidade.